Nesta aula, nós iremos conhecer os fatores que determinam a velocidade de uma reação química. Dependendo do tipo de reação química, nós vamos precisar que sua velocidade seja muito rápida. Por exemplo, para ter um rendimento satisfatório, geralmente uma substância é produzida de maneira mais eficiente quando a velocidade é alta. Claro que a gente não pode correr o risco dessa velocidade ser tão alta a ponto do processo se tornar perigoso. E, por outro lado, há reações como o apodrecimento de alimentos, como a corrosão, que nós desejamos que seja lenta. Como nós podemos fazer para interferir na velocidade de uma reação? Nós essencialmente temos 4 pontos a ser trabalhados. E esses são os fatores que determinam a velocidade de uma reação química. O primeiro seria a natureza dos reagentes. O segundo relacionado à concentração, à temperatura e à presença de um catalisador. O primeiro dos fatores que determina a velocidade da reação que nós iremos estudar é a natureza do reagente. Por exemplo, o estado físico é um fator importante. O estado físico dos reagentes são fatores importantes para determinar a velocidade da reação. Imagine, por exemplo, que uma mesma substância representada no estado sólido e no estado gasoso, quando colocada em contato com a chama, nós percebemos sem dificuldade que o estado gasoso reage de forma muito mais vigorosa, quer dizer, suas moléculas estão dispostas de tal forma que elas estão muito mais acessíveis à fonte de calor e, portanto, reagem mais rápido. A área superficial também é um fator fácil de ser percebido como ele influencia a velocidade. Por exemplo, se nós imaginarmos o carbonato de cálcio reagindo com o ácido clorídrico, ele vai ter como produto, por exemplo, um dos produtos, o dióxido de carbono, que é liberado na forma do gás. Do lado esquerdo aqui, nesse tubo, nós temos o carbonato de cálcio na forma de pó, enquanto do lado direito a gente tem o mesmo carbonato de cálcio, só que na forma de um sólido mais coeso. Então, novamente, nós percebemos aqui com muita facilidade que a reação é mais vigorosa do lado esquerdo. Isso, claro, porque a área superficial do composto, pelo fato de ele estar na forma de pó, é muito maior. E em um mesmo estado físico, a gente pode observar ainda formas alotrópicas diferentes de um composto. Vejam, por exemplo, aqui o fósforo branco e o fósforo vermelho. Esse fósforo branco, por exemplo, essa amostra de fósforo branco, ela está armazenada aqui em um recipiente, em um solvente orgânico. Isso porque ele pode entrar em ignição apenas em contato com o oxigênio do ar. Por outro lado, o fósforo vermelho ele pode ser armazenado em recipiente por longos períodos sem que seja observada nenhuma reação. Concentração é um outro fator que determina a velocidade da reação, que apresenta uma importância grande, uma vez que, como nós sabemos, é justamente através da observação de como a concentração influencia, a concentração dos reagentes especialmente influencia a velocidade da reação, que nós determinamos as ordens de reação e, portanto, conhecemos bem os mecanismos. Para ilustrar isso, aqui a gente tem um exemplo do zinco metálico reagindo com ácido inorgânico, e aqui no recipiente da esquerda há uma concentração de ácido muito maior do que do lado direito, para uma amostra de zinco similar. E como resultado aqui, a liberação do gás hidrogênio, portanto, do lado esquerdo, por ter uma concentração maior de um dos reagentes, no caso o ácido, a liberação de gás é observada de maneira muito mais intensa do que do lado direito. E a temperatura é um fator que, conforme aumenta, sempre proporciona um aumento da velocidade da reação. Aqui nesse exemplo, onde é ilustrada a reação entre o antimônio e o bromo acontecendo a 25 graus e a 75 graus, é nítida a percepção de que, no segundo caso, a uma temperatura mais alta, a reação se processa a uma velocidade muito maior. Conforme nós iremos observar mais adiante, numa próxima videoaula, esse fator do aumento da temperatura acarretar o aumento da velocidade da reação está diretamente relacionado com a energia de ativação. E, finalmente, é possível promover o aumento da velocidade de uma reação mediante o uso de um catalisador, que é uma espécie que não é exatamente um reagente, mas ele participa da reação, permitindo com que a mesma se processe através de rotas alternativas. Mais adiante, quando nós estivermos falando de mecanismos de reações, nós iremos detalhar um pouco, ou mostrar um pouco melhor o princípio de funcionamento dos catalisadores.